Guerreiras do K-pop é sem sombra de dúvida a melhor animação do ano até agora. E olha que eu não tô falando de qualquer estúdio não. Quem criou foi a Sony Pictures. Pois é aquele estúdio que o pessoal nem sempre valoriza tanto quanto a Disney, mas vive entregando obras geniais. Só para refrescar a memória, eles fizeram Hotel Transilvânia, Homem-Aranha no Aranhaverso. Já dá pra sacar que sabem muito bem o que estão fazendo. O filme é simplesmente impecável, cheio de energia, com personagens que explodem de carisma e uma estética de cair o queixo. Mas calma, eu vou dar uma breve resumida antes pra gente conversar sobre esse filme, tanto pra você refrescar a memória ou pra você que gosta de receber spoilers. Em Guerreiras do K-pop, conhecemos as One Tricks, Rumi, Mira e Zoe. As três formam um grupo musical de K-pop extremamente popular, mas escondem uma vida dupla como caçadoras de demônios. Elas usam o poder da música da sua canção para sustentar o Moon, uma barreira mágica que impede criaturas demoníacas de invadirem o mundo humano. Essa missão vem sendo passada de geração em geração, e tudo começa a desandar quando surge a boy band Sadia Boys, formada por 5 demônios disfarçados de idols que conquistam o público rapidamente. Eles foram enviados por Guima, o vilão daqui, que ele é nada mais nada menos do que o rei dos demônios. E eles foram enviados para sugar a energia dos sonhos dos fãs e abrir um portal entre os mundos. Um dos integrantes, o Dino, tem uma história trágica. Foi humano há 400 anos atrás, vivia na miséria e aceitou um pacto demoníaco para salvar a família. Mas ele acabou perdendo tudo e virou servo de Guima, contra a sua própria vontade. Rumi esconde marcas demoníacas no braço, revelando que ela mesma é metade demônio, fruto de um relacionamento proibido entre sua mãe humana e um demônio. A Rumi sempre tentou esconder essa origem para proteger a própria vida e a confiança de suas amigas, usando roupas que cobrissem sempre as marcas. Em uma batalha contra Dino, a Rumi tem a jaqueta rasgada, expondo as marcas, mas o garoto, sentindo empatia por ela, a protege para que ninguém a veja. Aos poucos, os dois se aproximam, criam um laço por compartilharem a dor de viver entre dois mundos. E ele mostra que tenta resistir ao controle mental de Guiman, mas não consegue se libertar sozinho. E quando as Tricks estão prestes a lançar o novo single, Golden, o Guiman arma uma sabotagem na apresentação Idol Awards. Demônios disfarçados se infiltram no grupo e revelam as marcas de Rumi em público, provando um choque nos fãs e nas próprias amigas. Mira e Zoe se sentem traídas. Devastada, a Rumi foge e chega a pedir para Celine, a mulher que a criou, que a mate, mas Celine recusa, lembrando-a de sua missão. Rumi então decide não mais se esconder e encara quem realmente é, criando uma música sobre aceitação e superação de traumas. Essa canção liberta suas amigas e os fãs do controle demoníaco. As Tricks juntas novamente unem suas vozes para restaurar a barreira mágica, mas Guima, furioso, ataca a Rumi, que quase não consegue se defender, até Dino intervir, protegendo-a. Ele se sacrifica para salvá-la, provando que ainda tinha sentimentos humanos, e esse ato fortalece Rumi, permitindo que ela derrote os demônios de uma vez por todas e cele novamente o Moon. No fim, as Tricks decidem entrar em um hiato depois de tantas lutas. Rumi passa a se aceitar por ser metade demônio e agora ela utiliza camisetas sem mangas mostrando as suas belas marcas demoníacas juntos com as suas amigas. Uma das maiores maravilhas de Guerreiras do K-pop é sem dúvidas a animação. Depois do estouro de Aranhaverso, ficou claro que praticamente todos os estúdios tiveram que dar um upgrade nas animações. E lógico, a própria Sony não ia ficar de fora desse movimento. O resultado é absurdo de bom, toda a animação é impecável, mas o que mais me ganhou foram as expressões das personagens. Sério, eles misturam aquela vibe exagerada de anime com uma naturalidade tão perfeita que chega a ser hipnotizante. E o momento que me deixou de boca aberta foi quando elas
se encontram com a boy band demoníaca. Além dos corações nos olhos e aqueles ícones bobinhos que pipocavam na tela, ainda mandaram um abdômen nos olhos, um abdômen que ficou simplesmente sensacional. E é o tipo de detalhe que mostra o carinho que a equipe teve em cada segundo de animação. E as cenas de ação? Parecia coisa da DreamWorks no auge. São tão bem coreografados e cheias de informação que você tem até que dar pause. E ainda assim as meninas conseguem fazer aqueles closes de idol sem perder nem por um segundo a pose e o carisma. É arte pura, não tem como negar. E outra coisa que não tem nem como ignorar é a trilha sonora. Eu admito que eu não sou mega fã de K-pop. Eu conheço uma música ou outra. Eu sou muito mais dorameira mesmo. Eu gosto de assistir dorama. Então imagina a surpresa quem assiste os dramas coreanos quando colocarem uma das músicas principais de Pretendente Surpresa. Sim, aquele dorama, um dos mais famosos, né? E colocar a música bem na cena onde a Rumi vê o Juni pela primeira vez. E pra quem não sabe, ele foi dublado na versão original pelo mesmo ator que protagonizou Pretendente Surpresa. Então, pra quem assiste dorama, foi uma baita referência. Agora, falando das músicas mesmo, elas são viciantes de um jeito absurdo. Desde que assisti, eu tô ouvindo todas elas em looping. E sem vergonha alguma de admitir, porque elas são boas. Até a versão brasileira me pegou bastante. A original, ela é de outro nível. E destaque total para Brilho, que pra mim é a melhor disparado. E eu não sou tão fã assim de filme musical. E pode soar até meio que hipócrita, porque quase toda animação tem música. Mas esse filme conseguiu me prender do começo ao fim. Não ficou algo enjoativo. Até no meu pequeno Guaraná eu comecei a mexer os ombrinhos junto com os personagens. Porque a música realmente é chiclete, elas grudam na nossa cabeça. Ah, e sobre a dublagem, eu vi muita gente reclamando da versão em português, dizendo que ficou bem estranha. Mas, gente, traduzir música não é tão fácil assim, não. Muitas vezes perde o significado original, mas ainda assim dá pra curtir, sabe? Pra mim, qualquer versão ficou extremamente boa. Inclusive, a versão original da música Brilho foi uma das mais ouvidas no Spotify, para você ver o tamanho do sucesso gigantesco desse grupo de K-pop. E eu confesso que eu fiquei na dúvida de qual das três protagonistas viraria a minha favorita, porque as três são incríveis, cada uma com uma personalidade única e medos bem reais. Mas ainda assim, elas se complementam de um jeito muito lindo. A Rumi, por exemplo, é a líder do grupo. Ela carrega um segredo pesado por ser metade demônio. Então ela leva o trabalho a sério pra caramba. Você sente que ela tem sempre uma muralha ao redor, mas ao mesmo tempo é inspiradora demais. Já a Zoe, gente... A Zoe é a rapper da equipe e ainda é quem compõe as músicas. E ela é a mais expressiva de todas. É tão fofa que você simplesmente quer apertar as bochechas dela a cada fala. Ela traz uma leveza absurda pro grupo, com aquele carisma explosivo que te conquista na hora. E a Mira é a clássica garota séria e meio... agressiva, mas que também tem um lado fofo escondido. Sabe aquela amiga durona que no fundo tem o coração mais mole do mundo? Pois é ela. As três têm uma amizade tão genuína que você acredita na hora. A química do grupo, elas se complementam, elas se completam. Mas eu acho que eu vou ficar do lado da Zoe. Não teve muito jeito, não. Eu amei o estilo dela. A energia contagiante, as expressões super divertidas e principalmente o cabelo. Eu me importo bastante com o cabelo. Ela me lembrou a Pouca misturada com a musa de Winx. Bem aquela vibe fofa e poderosa ao mesmo tempo. E não tem como não amar ela. O filme no geral é extremamente criativo. Quem imaginaria que misturar K-pop com demônios iria sair algo tão bom? Pois é, eles conseguiram. Claro, se a gente for honesto, a base do enredo é até genérica. Isso aí não dá pra negar. Mas funciona muito bem pelo motivo que eles construíram camadas reais pros personagens e te deixam o tempo inteiro com dúvida. Várias perguntas ficam no ar
E isso prende muito. Quando revelaram que a Rumi, ela era um demônio, eu achei genial. Tipo, em qualquer outro filme poderia ser mais um clichê. E aquele clichê bem batido mesmo. Mas aqui, como encaixaram essa revelação durante a música Brilho, foi incrível. Mostraram a insegurança dela com as marcas demoníacas de um jeito tão delicado que você se conecta na hora. Já que esse momento é basicamente o videoclipe que os fãs delas estão vendo. Eu, por exemplo, eu não tinha lido a sinopse. Eu fui assistir sem saber de nada do que ia acontecer. E eu levei um baita choque quando o Johnny, ele aparece propondo pro vilão de criar uma boy band demoníaca para derrotar as caçadoras. Quem teve essa ideia merece um troféu, porque ficou visualmente maravilhoso e é aquele caos organizado que você não consegue parar de olhar. E falando do Johnny, vou te contar uma coisa. Eu jurava que no final ele ia sobreviver, ele ia sair das garras do Guimar e viver até como um humano junto com elas. Eu já estava pronta para esse final extremamente previsível. Mas não, os roteiristas foram lá e me deram um tapa na cara. Ele se liberta e morre, com muitas aspas, tá? Deixando aquele gosto de será mesmo. Mas isso rende um assunto para um próximo vídeo. E olha, é praticamente certo que Guerreiras do K-pop vai ganhar uma sequência. O sucesso foi tão gigantesco que seria estranho não continuar. Principalmente vindo da Sony, que não tem nem vergonha de espremer até a última gota de Hotel Transilvânia, sem necessidade alguma, inclusive. E a própria diretora já deu pistas disso em entrevistas. Ela falou que ainda tem muito para explorar nesse universo, que algumas perguntas foram respondidas e outras ficaram no ar. E de fato, a equipe criativa até já discutiu a possibilidade de expandir a história, seja numa continuação direta ou em spin-offs. E pasmem, não descartaram nem a ideia de transformar tudo numa série animada. Cara, isso é perfeito, porque aí daria para aprofundar bem mais o arco de cada personagem, sem ter que espremer tudo no limite de tempo de um filme só. As animações de 1h30 são legais? São, mas às vezes parece que falta fôlego para desenvolver direito algumas partes. Fica tudo meio corrido. Principalmente quando tem tanto personagem interessante envolvido. Se eles tivessem mais tempo em tela, dava para explorar cada detalhe com muito mais calma e entregar muito mais emoção. Por enquanto, a Netflix não confirmou nada oficialmente enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas convenhamos, do jeito que o público pirou, é questão de tempo mesmo. E se realmente rolar uma sequência, imagine um tanto de coisa que ainda dá pra cavar. Quem é o pai da Rumi, afinal? O que aconteceu de verdade com a irmã de Celine, que também era a mãe da Rumi? Johnny morreu mesmo ou vai aparecer no próximo filme com aquele plot twist? Tem muita coisa para explorar mesmo e seria um desperdício largar essa história só num filme. Sinceramente, não vai ser nada fácil alguém bater de frente com guerreiras do K-pop tão cedo. O filme ele teve coragem de misturar conceitos malucos, K-pop, demônios, boy bands do inferno, e ainda conseguiu deixar tudo coeso e cheio de coração. Foi ousado, foi diferente e provou que arriscar vale a pena. Os estúdios precisam acordar e sair um pouco dessa zona de conforto de ficar lançando sequência atrás de sequência e às vezes sem nenhuma necessidade. Na verdade, sempre sem necessidade alguma. Já tá na hora de parar de reciclar as mesmas fórmulas e investir em projetos originais, cheios de personalidade como esse aqui. O público ele tá sedento por coisas novas. Guerreiras do K-pop chegou para provar isso com força. O único defeito, na real, é que ele não foi lançado nos cinemas. Essa animação merecia uma tela gigante. E, imagina o impacto, ia ser sensacional. E dá pra dizer sem medo que isso foi extremamente criativo. E quem vier depois vai ter que suar muito para alcançar esse nível de criatividade e ousadia. E aí, você gostou do filme, não gostou, discorda do que eu falei, concorda com o que eu falei, o que você mais gostou, qual das três é a sua favorita? Comenta aí que eu quero saber. E olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal, falando sobre filmes de animação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais.
Eu vou deixar um vídeo aí na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo.